Vou mostrar hoje aqui mais uma evolução da minha estação de trabalho. Vou trocar aqui a visualização. Ok. Então, basicamente, construir uma interface para gerenciar e executar operações na minha estação de trabalho. Essa estação ela serve tanto para eu trabalhar como para produzir música, né, para ensaiar, para jogar, tá? Então, estou deixando ela bem adequada para executar todas essas operações. Tem um login, né? Ela está na nuvem, mas não é só isso. Tem também um aplicativo aqui de desktop. Tá? Vocês vão ver que basicamente o que tem aqui no aplicativo de desktop é o que eu tenho na web, tá? É só que aqui não precisou de autenticação, eu já estou logado, né? Então aqui na web precisa de autenticação. Pronto. Então, quando eu entro aqui, a primeira coisa que eu vejo é o layout da minha estação. Eu tenho as máquinas Landstar, Central Star e Seastar, que são as máquinas que ficam Landstar aqui na minha esquerda, Seastar à direita e na frente a Central Star. E a Central Star é normalmente onde eu faço gravações ou participo de reuniões, lives, né? E antigamente eu deixava todo o processamento pesado nela também, mas agora eu deixei elas todas homogêneas e todas elas têm os mesmos repositórios nos discos, né? Então, agora eu consigo executar processamentos em código mais pesados em qualquer uma delas, né? Apesar de PowerStar e AirStar também serem capazes de terem recursos para fazer isso, eu estou usando apenas essas três. Em cada máquina dessas, eu tenho um editor de código. Antigamente eu usava o Visual Studio Code, agora estou usando o Zed. E eu deixo normalmente duas instâncias. Principalmente quando eu não estou aqui. Deixo um em cima e um embaixo, né, de cada nó desses aqui. E aí eu tenho, no mínimo, 2 agentes rodando código, rodando tarefas de edição de código, de desenvolvimento de software em cada máquina. Já cheguei a colocar 4 em cada máquina, tendo 12 agentes ao todo simultaneamente. Tá? E se eu incluir PowerStar e AirStar, eu posso ter 20 agentes rodando simultaneamente, produzindo código, produzindo software e outras coisas. Tenho outros equipamentos aqui, como uma mesa de som e aqui outros equipamentos para o meu hobby, né, que é para produção musical. Tem outros equipamentos ainda que eu ainda não integrei, vou integrar. Ok, então é isso. Aqui tem a lista de todos os equipamentos da Galaxy. Aqui as rotas de conexão e os perfis de áudio, que eu tenho alguns perfis de áudio. Por exemplo, eu tenho um soundbar aqui em cima, e esse soundbar, ele pode ser conectado, como eu já vinha fazendo durante muito tempo, via Bluetooth, na Central Star. E tanto as outras máquinas, elas se conectam via Pipewire Pulse, via túneis TCP, elas criam, é como se criasse uma placa de áudio via rede, né? Então, o som das outras máquinas é centralizado na Central Star. Então, eu só preciso me preocupar em que a Central Star esteja com som, né? Então, as outras vão se conectar nelas. Então, eu posso participar de uma reunião aqui, por exemplo. Não necessariamente na Central Star. Porque o microfone que está ligado na Central Star vai mandar o áudio e ela vai receber. Da mesma forma, o áudio que sai dela
ela manda para a Central Star, que vai mandar para o dispositivo que estiver conectado. Mas via Bluetooth não é muito bom fazer isso. Então, tanto o soundbar via Bluetooth como o fone de ouvido Bluetooth que eu tenho aqui, que se conecta na Galaxy, eu não uso para fazer reuniões. Eu uso dispositivos com cabo, como fone de ouvido de cabo, ou agora integrei mais um componente aqui na Galaxy, que é uma placa de som externa, que eu ligo via USB e da placa externa tem uma saída ótica SPDIF que vai lá para o soundbar. Aí dá certo. Também para jogar. Para jogar agora com cabo eu consigo, porque antigamente eu precisava pegar a máquina que eu jogo, que é a PowerStar, e usar a saída SPDIF dela para mandar o áudio via cabo ótico lá pro soundbar. Agora não é mais necessário. Tá tudo em casa, tudo via cabo. Ok. Vamos falar um pouco da infraestrutura de agentes. Não. Vamos falar um pouco da musical. Da musical, tem outro componente que já está bem avançado, que eu estou desenvolvendo. Na verdade, são dois componentes. Tem o Music Studies. Music Studies, eu tenho uma sequência de programas, scripts executáveis que configuram os perfis de áudio, mapeamento e montam hacks de plugins de instrumentos, plugins de efeitos. E aí facilmente eu consigo criar, editar, montar, gerenciar e salvar esses perfis. Então, por exemplo, se eu estou tocando aqui com o Holland, aí eu estou usando o SMC Pad como bateria e o MVAV SMK25 como um teclado de pads, né? Aqueles sons contínuos, que é a minha configuração preferida. E o SMC Mixer é um equalizador. Na verdade, eu posso usar ele de qualquer forma, estou usando como equalizador. Mas existem outros perfis. Eu posso usar o SMC Mixer como controle de volumes, né? De 8. Não estou fazendo isso porque agora tem mais um dispositivo, o Arturia. E o Arturia, ele tem mais 8 sliders e 8 knobs de configuração. E aí eu configuro os volumes lá. Mas vou integrar ele aqui também. Na visualização do Galaxy. Ele já está lá no Music Studies. E no outro componente que eu estou fazendo, que é o Ecora, que ele tem esse mesmo padrão de desenvolvimento do Galaxy, mas ele é para ser um switch musical. Mas eu vou acabar integrando ele no Galaxy também, como um plugin, tá? E vai ficar bem interessante. Agora sim, vamos falar dos agents. Essa parte aqui não vou conseguir mostrar funcionando ainda, mas eu vou explicar o que é que acontece. Como eu disse, né? Eu costumo deixar 6 agentes rodando aqui ao mesmo tempo. Normalmente é 6, pode ser mais. E aí eu fico aqui, né? Trabalhando, ou eu estou estudando, ou estou projetando alguma coisa, e ao mesmo tempo esses agentes estão executando um plano que foi construído a partir de uma especificação. Essa especificação foi baseada em requisitos e também no meu know-how, e aí eu construo um documento que viram de requisitos, que viram um plano de desenvolvimento, e eu monto um tracker com checklist, né? E inicio o start para ele rodar. E aí ele fica desenvolvendo, gerando código e tal, e fica me perguntando: isso foi concluído, o que deseja fazer agora? Como já tem um plano, ele já vai dizer assim: a próxima tarefa agora é essa. Aí eu digo só assim: pois continue, entendeu? Normalmente eu só falo continue. Às vezes, quando tem alguma decisão mais complexa que ele precisa me passar, ele pergunta e eu vou lá e respondo qualquer um dos agentes. E aí o que é que eu passei a fazer? Eu configurei um servidor RDP em cada uma das máquinas e com meu tablet aqui ainda dentro de casa, perto de onde fica o escritório, eu
conecto e fico lá na TV ou fazendo outra coisa. E de vez em quando olho o tablet, vou respondendo aí os questionamentos dele, dando direcionamento e tal. E pronto, aí o negócio fica bem mais fluido, né? Flui mais. E, claro, não preciso estar aqui em casa, porque o protocolo RDP ele não é totalmente bitmap, ele é meio misto, tem coisas que são vetoriais. Já usei bastante o RDP quando eu estava viajando para desenvolver remotamente um servidor que ficava em casa. Então, também é possível usar o RDP dessa forma, mas não é o ideal. O ideal é ter um protocolo estruturado, né? Então, aqui criei um protocolo, já está em teoria todo implementado, eu preciso testar e ver como é que ele funciona. Na verdade, ele é um protocolo de tipo de proxy de agente, mas ele é assim, ele, com uma interface, eu na web, via aqui, né? Ou no celular, ou no tablet, eu vou ter uma tela lá, ou um aplicativo, que os agentes estão lá executando alguma coisa, eu posso ver o status, né? Ver como é que eles estão executando, ou eu posso simplesmente esperar. Quando ele tiver uma pergunta, vem uma notificação. Aí eu recebo a notificação, olha, aí o agente vai falar o que aconteceu, vai perguntar, fazer a pergunta dele e eu vou lá e respondo. Pronto. Já vai via notificação, né? E o meu próximo passo é ter um cara mais automatizado que recebe e responde essas notificações. Esse cara também treinado com um aprendizado de máquina e inteligência artificial, né? E aí de uma forma bem controlada ainda. Eu preciso entender como é que eu vou fazer isso de forma que eu ainda consiga manter o direcionamento e deixar e ter o controle das coisas normal, né? Mas enfim, é como ter aí uns braços de desenvolvimento e eles vão fazendo e de vez em quando eu vou lá, olho, dou algum direcionamento e saio, vou fazer outra coisa, entendeu? É basicamente o que eu estou construindo aqui. Então é isso. Vou falando para vocês quando tiver mais novidades. Até mais.